Sejam bem-vindos a mais um podcast Nova Aliança. E hoje estou aqui com a participação desta jovem futura pedagoga se formando este ano, a Laís Gomes Vion. Para quem não conhece, é a minha filha. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você, Pastor Samuel? Como é que tá a vida aí de casada? Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Casadinha há tudo pouco. Tudo certo. 9 meses de casada. Sentiu falta já da sua casa? Não. Quer desabafar? Pode desabafar, é um deixa momento. Quieto isso aí, né? Não vamos comprometer você, não. O seu casamento, não. Por favor. Mas, gente, a nossa conversa hoje aqui, porque a Laís é uma das nossas líderes aqui também do departamento infantil da nossa igreja. Isso mesmo. Né? E uma das coisas, uma das bandeiras, né, que como pastor aqui eu sempre levanto, né, eu falo, gente, para nós, as crianças, né, o departamento infantil e principalmente, lógico, as crianças, tem que ser prioridade aqui dentro da igreja, né, esse cuidado. Porque, às vezes, há um entendimento errado, né, Laís? A respeito de uma ministração e um entretenimento. Exatamente. Como que é o nosso departamento infantil aqui? Então, tem muitas pessoas que acham, né, que o departamento infantil é um momento apenas para que os pais possam receber, né, a palavra embaixo ali no culto, mas é muito diferente, porque a criança ela já está na sua fase de desenvolvimento. Então, ela é muito capaz de entender também a palavra de Deus, a Bíblia e tudo mais. Então, muito além que apenas o entretenimento, algo para passar o tempo, é um momento que a gente está trabalhando com as crianças, né? A palavra de Deus, de uma forma que elas entendam, não é tão, vamos dizer, rígido ali, igual o culto dos adultos, mas é um momento que elas estão aprendendo igual aos adultos, na linguagem deles. E agora, nesse ano que a gente começou a dividir, né, as idades, o berçário. Conta pra gente como é que está essa divisão. Então, aqui na nossa igreja, a gente está com berçário, que é de 0 a 3 anos, 2 anos e 11 meses. As crianças menores, de 3 a 5, as maiores, de 6 a 9, e os juniores, né, que é de 10 a 12 anos. Legal. E é interessante, ainda falando um pouquinho, né, até para o pessoal conhecer a nossa igreja, que nós temos em 2 momentos esse trabalho com as crianças, né? No domingo, na parte da manhã, e também domingo à noite. Mas são momentos diferentes, né? Isso, porque de manhã está sendo a escola bíblica, né? Como os adultos, eles estão participando da escola bíblica. E durante o culto da manhã tem a oficina com a Vaninha e a equipe dela. Tem a oficina que não é um culto, é diferente. Eles fazem atividades mais práticas, fazem culinária, eles já fizeram massinha, atividade com pintura, com outros tipos de materiais. Além que é diferente com o culto à noite, que realmente é um culto, em que as crianças estão ali para cultuar mesmo. Então, tem essa diferença do culto de noite e as oficinas escola bíblica. Legal. Então, é importante os pais, né, entenderem que o departamento infantil da igreja não é só para entreter as crianças, para que os pais possam ficar lá assistindo o culto, né, sem ter essa responsabilidade de estar cuidando dos filhos, né, ou até mesmo sendo ali distraído pelos filhos. Mas as crianças, nesse tempo, estão sendo ministradas também. Ou seja, estamos lançando a semente da palavra de Deus no coração delas. Sim. E eu gosto muito, quando eu vou ministrar para as crianças, eu fico com as crianças de 6 a 9. E eu gosto de incluir a família nisso. Tem um grupo de pais da nossa igreja, e eu gosto de todo culto deixar um dever de casa para eles. Eu faço com que eles leiam o capítulo da Bíblia que a gente trabalhou, que a família possa fazer um bate-papo com as crianças deles, para que aquela mensagem, aquela palavra seja contínua na semana e com a família. Porque, assim, a gente percebe que tem crianças que não sabem ler. Então, é dever dos pais estarem presentes nessa caminhada. Porque, assim, os pais têm às vezes acham que as crianças não estão ali com já a sabedoria de aprender já sobre a palavra. Eles já têm todo o entendimento, está sendo desenvolvido. Então, os pais precisam estimular esse entendimento. Então, a família é muito importante para essa questão. Legal. Não só da escola, que é muito importante, a escola,
na escolaridade, mas sim também na vida espiritual das crianças, porque o mundo está ativo, então ela está recebendo ali da escola, que seja, em qualquer lugar, ela está ali no meio espiritual. Então é dever dos pais estimular isso para o bem. Né? Senão elas vão consumir isso de alguma forma que não seja dos pais. Muito, muito interessante isso, né? Não só o ensino dentro aqui do departamento infantil, né, nos horários dos cultos, mas deixando também atividades para que os pais participem deste momento e desse aprendizado. Porque, biblicamente, né, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, a gente entende que não é só uma teoria. Se fosse só a teoria, seria ensina a criança o caminho que deve andar. Ou seja, olha, filho, ó criança ou filho, olha lá, esse caminho aqui que você tem que andar, vai nele. Né? Por quê? Porque isso, teoria. Mas a prática, ensina a criança eu estou caminhando nele e você pode ver nesse nosso caminhar juntos, né, os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus. O que eu gosto de dizer que é revelar Jesus, não é só ensinar, mas revelar através da nossa vida. E é essa prática de levar as tarefas para casa e, importante, né, os pais valorizarem isso também, né? Porque às vezes o pai vê lá, mas não faz, né? Exatamente. As próprias crianças estimulam os próprios pais. Uma coisa interessante que eu gosto muito quando eu estou lá no departamento infantil é trabalhar com as ofertas, os dízimos e as ofertas. As crianças, quando elas veem os pais entregando o dízimo, indo até a frente, recebendo a unção, isso para elas é algo assim, um exemplo. Que tanto que elas levam lá as moedinhas, às vezes elas trazem moedinhas de 10 centavos. Da mesma forma, a gente pega lá a oferta, ora pelas crianças, agradece pela família, e elas vão todas animadas colocando a moedinha na caixinha, porque elas enxergam os pais indo até lá na frente, entregando o dízimo. E a gente fala elas querem fazer igual. Elas querem fazer. Tem lá crianças que entregam o dízimo, o envelope do dízimo, lá R$2. Mas deve ser da mesada dela. Mesada, assim. Às vezes o pai deu ali e tal. Mas elas entregam com tanto amor, tanto carinho. E já está preparando, ensinando para que no futuro ela... Sim. E é legal isso que você disse, né? Finalizando essa parte aqui dos cultos nossos, né? Da parte da igreja, que também, até mesmo existem, né, algumas denominações que às vezes proíbem as crianças de tomar a Santa Ceia, porque acha que elas não têm entendimento, enfim, tem as suas razões lá. Já a nossa igreja, né, eu como pastor e a própria igreja quadrangular, os nossos líderes, o pastor Mário de Oliveira, tem falado muito sobre isso, nosso presidente, de que as crianças, elas não só podem, mas como devem também tomar Santa Ceia. E aqui na nossa igreja? Sim, elas ceiam. Todo segundo domingo elas estão ceando. Lá no departamento infantil? Sim, a gente faz um momento igual, a gente serve as crianças, explica o porquê da ceia, que é o corpo de Cristo. A gente explica todo o processo, porque as crianças, os menorzinhos nem tanto, mas já os maiores, juniores, já têm entendimento do certo e errado. Então elas já pecam. Elas sabem o que é mentira, sabem o que é errado, né? Elas ficam de castigo quando tem algo errado. Então, elas sabem que aquele momento é o momento delas voltarem a Cristo, de pedirem perdão. A gente faz esse momento delas pedirem perdão. Então, a Santa Ceia lá é uma maravilha. Eles amam, eles falam assim que é o lanchinho. O lanchinho do segundo domingo. Mas aí elas amam e a gente sempre faz todo o processo. É um culto mesmo, é igual um culto legal que a gente faz. Então, fique aqui essa palavra, vocês... né, os pais que estão acompanhando o podcast aqui, né, priorize isso, né, traga seus filhos para participar tanto domingo de manhã, tem uma equipe maravilhosa, graças a Deus nós temos um time, né, de professores, professoras, um departamento infantil maravilhoso, eu não vou mencionar nome para não cometer injustiça, mas a Laís está aqui representando todo esse time, tanto da manhã como da noite. Né? Então prestigie, né? Os pais prestigiem. Vou pedir até para o pessoal da produção, sabe? Depois colocar no link, se tiver jeito, né? na descrição desse vídeo, quem sabe até aonde que pode, né? Conseguir mais informações, talvez até o grupo de pais, né? Do WhatsApp, que eles consigam acessar lá,
Porque lá eles vão poder perguntar os horários, quais as crianças que podem e não podem participar, né? Isso, as informações certinhas. Porque todo domingo a gente segue igual o culto dos adultos. Terceiro domingo a gente trabalha as missões. Então, às vezes, é curiosidade dos pais, né, saber o que esse domingo vai ser. Que tem criança que gosta de trazer ali alguma curiosidade de algum país, os juniores, principalmente, que trabalham sobre as questões missionárias. Então, é interessante os pais estarem atentos também a esses deveres também que eu entrego, para eles estarem em conjunto, né, viver esse processo em família mesmo. Show de bola. Vamos caminhar para uma segunda parte desse podcast aqui, que eu acho que também é muito importante, né, o pessoal que está acompanhando, né, conhecer pelo menos um pouquinho disso. E eu sei que você tem estudado a respeito desse assunto, acredito eu que seja até alguma das matérias, algum dos pontos, né, que se estuda na faculdade, que está muito em alta hoje, né, em todos os segmentos, mas também na questão das crianças, né, que é a inclusão. Me explica um pouco, o que seria essa inclusão? Então, hoje em dia, algumas pessoas se perguntam, né, por que tem tanta criança autista, por que tem tanta criança que antes não era tanto visto? E as pessoas ficam se perguntando por quê. Não é o porquê, porque hoje em dia nós temos mais especialistas na área, nós temos mais pessoas que têm conhecimento do autismo. O que antes, alguns anos atrás, eram taxadas como crianças loucas, crianças mimadas, crianças problemáticas, burras, que não têm nem o mínimo de conhecimento, eram essas crianças taxadas. E hoje, com o avanço da medicina, né, dos neurologistas, né, que foram entendendo mais sobre o cérebro humano, sobre o comportamento. Então, foram ali diagnosticadas mais crianças autistas. Então, ainda bem que nós temos agora um diagnóstico, falar essa criança é autista, porque aí a gente consegue trabalhar em cima, né? E eu acho que a inclusão, primeiramente, é um processo que os pais, quando descobrem que seus filhos são autistas, eles têm que aceitar. Porque tem muitos pais que já percebem, a gente consegue perceber, desde quando a criança é bebezinha, a gente já consegue perceber. E aos pais aceitarem mesmo para conseguirem trabalhar da melhor forma, porque os autistas eles precisam de acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico. Então, tem vários acompanhamentos para que elas possam se desenvolver. E a inclusão em si, o que é na educação? Mas a inclusão seria só para o autista? Ou não. Tem outras? Todo tipo de transtorno, todo tipo de deficiência. Qualquer tipo. Seja síndrome de Down, seja TDAH, seja autismo. Mas o autismo é algo não visível. Por isso que as pessoas se perguntam. Quando uma criança... chamando mais a atenção. Quando uma criança tem síndrome de Down, já é visto ali pela aparência física. Já o autismo, que é muito em alto, o TDAH, o TOD, são deficiências não visíveis, né, que são mesmo neurológicas. Então, por isso, está muito em alta, né, esse assunto. Mas a inclusão em si é basicamente dar os direitos às pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, dar os direitos que qualquer um deveria receber. Então, não é excluir, a gente fala de exclusão. Que antes, né, muito antigamente, essas crianças deficientes, fisicamente, elas eram executadas, elas eram mortas, isso era exclusão. Né? Antigamente, lá em Atenas, que a gente fala, eles eram assim, viam que a criança nasceu sem um braço, sem algo, alguma deficiência, nasceu sabe aquelas crianças que nascem com 2 braços, não sei o quê? Eram mortas, eram vistas como inúteis à sociedade. Então, elas eram excluídas. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que isso foi mudando, graças a Deus. E, então, é isso, dar o direito àquela criança a ela ser incluída. Aqueles, né, que, por algum motivo, acaba não conseguindo se encaixar, né, de um perfil, vamos dizer assim, sim, e eram colocadas de lado ou esquecidas, né? Hoje tem um olhar diferente, né? Se busca recursos, meios para que todos recebam, né, as mesmas instruções, estejam incluídas, né, dentro da sociedade. Exatamente. E é interessante a gente ver, né, Laís, que biblicamente, na história da Bíblia, a Bíblia mostra muito disso, né? Muitas coisas. Falando de inclusão, só para encerrar aquilo que eu estava falando. Pois não. Da inclusão é diferente da integração que a gente fala, que é só enfiar aqui no meio de várias crianças, colocar uma criança ali para ela viver
da mesma forma que outras crianças, aprender da mesma forma. A inclusão, não. É você colocar ela lá dentro, mas você ter abordagens e práticas pedagógicas diferentes para essas crianças. Então, você vai trabalhar de duas formas. Formas o que as outras crianças entendem e forma que aquela criança com um transtorno entende. Isso é incluir. Você conseguir levar o conhecimento ou a Bíblia, a palavra de Deus, a qualquer custo, independente do transtorno dela. Isso é incluir. Não é só, por exemplo, tem uma criança com TDAH, um autismo, vou colocar ela em outra sala para que ela possa aprender lá, numa sala quieta. Acaba excluindo. Exclui. Não, é colocar ela no meio para ela socializar e aprender no meio daquelas pessoas. E não excluir. Não é criar uma salinha para eles. Isso. É ter isso é eles dentro do que já existe. Daquilo. Do ambiente que Por existe. isso que precisamos de voluntários para fazer isso. O que nas escolas a gente fala como assistente educacionais, nas escolas tem, que é um estagiário, uma estudante de pedagogia, psicologia, que ficam ali com aquelas crianças. Já na igreja, a gente busca voluntários para nos ajudar nessas crianças. Graças a Deus, né? nós temos, né? Assim como você tem estudado, né, tem buscado esse conhecimento, nós temos outras professoras também, né, que trabalham nessa área e que pode ajudar, né? Como você disse, agora precisa de mais pessoas ainda, porque crianças já exigem uma atenção muito grande, ou seja, né, precisa de uma equipe grande, dependendo do número de crianças. E crianças com essas características precisam ainda mais, né? Precisam. E precisam de uma pessoa só para ela. É o certo. Né? Ter uma criança só para ter uma pessoa só para aquela criança. Então fica aí já o apelo aí para você que está nos ouvindo, né? Se quiser estar se voluntariando, né? Nós estamos aceitando ajuda, com certeza. Porque a nossa igreja também tem esta visão, nós buscamos isso, ainda não conseguimos, né, do jeito que gostaríamos, mas em nome de Jesus, né, com esse busca de conhecimento e de busca de mais pessoas, nós vamos chegar lá. Com certeza. Né, de conseguir ter uma igreja aí 100% também inclusiva. Com né? certeza. Mas vamos falar da Bíblia, para a gente estar finalizando aqui. Na Bíblia a gente vê constantemente essa situação de inclusão. Né? Com certeza. Uma que eu até falei com o pastor Samuel, muito interessante, é na história de Davi, quando ele foi ungido para ser rei. Né, a gente consegue ver 3 visões. Uma visão exclusiva, de exclusão, uma capacitista. Capacitista é quando uma pessoa é preconceituosa com alguém deficiente, é chamado capacitista, que pratica o capacitismo. E o olhar inclusivo. Na história, né, a gente vê o olhar de exclusão do próprio Jessé, pai de Davi, que quando Samuel foi à casa de Jessé ver os filhos dele, ele excluiu Davi. Ele chamou os filhos deles mais fortes, mais bonitos, e excluiu Davi. E isso é um exemplo de exclusão, né, que Jessé fez. O olhar capacitista que a gente consegue ver foi quando o próprio Samuel. Deus já conhecia o coração de Samuel, sabia que Samuel iria olhar a aparência física. Não ia olhar, quando a gente pensa num rei de Israel, pensa um homem forte, um homem digno mesmo, com estatura, né, fisicamente atraente para ser um rei. E provavelmente Samuel, só de ver Davi, não iria olhar ele como um rei. Então, Deus já sabia disso. E o olhar inclusivo, a gente vê o olhar de Deus, que foi o que Deus falou com Samuel, que ele iria olhar o coração e não a aparência física. E foi exatamente isso, lá no livro de Atos, que fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Que Deus olhou o coração de Davi antes dele ser ungido, para que aí após quando ele foi rei, Deus nomeou ele ali como segundo o coração dele. Então, a gente vê esse olhar inclusivo que Deus sempre olhou. Então, independente da sua estrutura física, do seu corpo, da sua deficiência, do seu transtorno, Deus te vê ali o seu coração. Deus, às vezes, tem crianças que não falam, tem crianças que não são surdas, são cegas, mas Deus não está vendo isso. Deus usa essas pessoas pelo coração delas, e não pelo corpo, pelo físico delas. Então, esse olhar de Deus é muito legal para a gente exemplificar. Até mesmo Jesus, em várias histórias, ele ia nos paralíticos, ele ia, conversava com eles. Eles não andavam, mas Jesus ia até eles. Jesus ia. Nós temos que ir até eles. Que legal. Não é? E assim, não você não precisa de pernas para você adorar a Deus. Você não precisa de falar para você adorar a Deus. Você não precisa de ver, não precisa de ouvir. Você precisa do seu coração. Sabe, o Espírito Santo,
nos usa para transbordar para aquelas crianças. E já fala na Bíblia que ide a todo... Como é que é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, já fala toda criatura, independente do seu transtorno, da sua deficiência. Então, na Bíblia, a Bíblia é um tesouro. A gente vai lendo e vai vendo muitas coisas. Ela, por exemplo, se uma pessoa quer se especializar, se profissionalizar, buscar excelência em qualquer segmento, você encontra a Bíblia como um manual para excelência naquilo. Seja para venda, seja para uma liderança, seja para oratória. E aqui a gente está vendo, né, essa questão que hoje está sendo discutida, mas você citou o exemplo de Davi, que são milhares de anos antes de Jesus. Então, são, 4.000 anos atrás. E já a Bíblia mostrando isso. Né? Você falou da adoração. Né? O Pai procura adoradores que cantam bem, que têm uma voz afinada, bonita. Né? Não é isso. Né? É aqueles que adoram em espírito e em verdade. Exatamente. Você disse, às vezes pode ser uma pessoa que tem alguma deficiência, mas o coração dela é o coração de adorador. Né? Exatamente. O próprio Jesus, né? Um bom exemplo, eu acho que vale a pena te dar uma destacada aqui, e já caminhando, né, para o final. Gente, esse podcast aqui tá top, hein? Gostei, viu? Top. Você vai voltar aqui para a gente continuar esse assunto chamar, aqui. Ué, vamos. Porque é um assunto atual e que muitas pessoas têm dúvida e tem conhecimento dentro disso, e é muito legal. Mas, biblicamente, ali, os discípulos teve uma hora que pegaram e viram aquele monte de criança e acharam que estava incomodando Jesus. Queriam excluí-las. Não é isso? Exatamente. E o que Jesus disse? Deixai vir a mim, né, as crianças. E olha que coisa linda, né, porque delas sai, né, o perfeito louvor. Né? Samuel, a história de Samuel, foi chamado com 8 anos. Criança. Ele foi chamado, as crianças são chamadas para os seus ministérios, as crianças são chamadas. E quem vai levar esse chamado até elas? Nós que estamos aqui, sabe? Então, a gente tem esse dever, essa missão. É um trabalho muito lindo. Tem gente que acha que o Ministério Infantil, lá no departamento, são apenas ali babás, mas não, nós estamos com uma missão muito importante, muito linda. E eu falo assim, Deus, só o Senhor mesmo para reconhecer, porque ninguém reconhece o trabalho que a gente tem. Eu falo só Jesus. Eu reconheço. Ninguém reconhece. Não, eu digo assim, que muitos acham que, né, a gente falou, brincando. Né? Muitos acham que é só um trabalho ali simples. Gente, é uma loucura. Gente, se vocês não conseguem ficar com 2 crianças dentro de casa, imagina 30 num espaço. É uma loucura, mas a gente consegue, a gente rompe. Então, mas o que eu quero dizer aqui é muito lindo. Esse trabalho, essa missão que a gente faz. E a nossa equipe está muito legal. A gente está fazendo momentos muito divertidos, bacanas com eles. A gente está trazendo mais da adoração com eles durante o louvor. A gente está trazendo realmente músicas que adoram, fazendo eles ajoelharem, eles orarem, serem batizados no Espírito Santo. Nós estamos ungindo eles. Então, a gente está, assim, pegando firme nisso, porque a gente sabe que o diabo está usando as crianças. E que o diabo quer destruir desde a infância das crianças. A gente sabe o tanto de casos de abusos, de traumas que as crianças estão tendo, que levam, que aí, tanta gente aí que tem problemas psicológicos adultos é porque teve algum trauma na infância. Então, a gente tem que trabalhar porque a gente não sabe o que essas crianças passam em casa. Então, esse trabalho é super importante, né, para o departamento infantil, para a igreja, para que essas crianças realmente sejam chamadas pelo ministério, que elas não se percam aí no mundo. Né? Meu Deus, tremendo isso, e como é importante. Como eu disse, repito, é uma das nossas prioridades aqui na nossa igreja. Eu, como pastor, né, como gestor da igreja, quero aqui declarar o meu total apoio em todos os sentidos ao nosso departamento infantil. Então, quero aqui parabenizar todas, né, ou todos, né, porque não são só moças, né, tem também rapazes que ajudam. Né, então, toda a equipe, todo o time, né, quero parabenizar. E essa palavra de incentivo de novos voluntários aí para estarem ajudando, né? Serão capacitados, serão treinados, tem todo um trabalho em cima disso. E os pais valorizarem cada vez mais esse trabalho também, né? Com certeza. Deixa aí as suas últimas palavras para a gente se despedindo.
Agradecer mesmo pelo apoio, né, do pastor Samuel com o nosso departamento, porque sem isso a gente não ia conseguir fazer tantos eventos que nem a gente fez, né, da Colônia. Colônia de férias, que foi foi um linda. sucesso. A gente vai fazer o Dia das Crianças também em outubro. Enfim, esse apoio mesmo da igreja, disponibilizar uma data, recursos. Então, agradecer e aí eu reforço o aviso, quem quiser também se voluntariar para esse nosso ministério, seja bem-vindo, que a gente conversa e vai dar certo. Fechou. Muito obrigado, Laís, por esse tempo, disponibilizar também esse tempo para o nosso podcast e trazer tantas informações, tanto conhecimento para a gente. Eu aprendi muito, tenho certeza que todos aí aprenderam também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o nosso próximo podcast, Nova Aliança. Tchau, gente.